Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio da Mostra de Residências da UFMG. Nesse evento virtual, estudantes da Faculdade de Medicina entrevistam os supervisores das residências do Hospital das Clínicas da UFMG. Meu nome é Vitor Daúde, sou aluno do segundo período da graduação e faço parte da coordenação de Relações Internacionais do DAB. Recebi o convite para estar aqui conversando sobre a residência de dermatologia, porque é uma área que eu tenho bastante interesse e pretendo seguir futuramente. Hoje nossa conversa é com a professora Flávia Vasques Bittencourt, coordenadora da residência em dermatologia do HC. Médica pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, Flávia é mestre e doutora pela UFMG, onde é professora associada, coordenadora do Serviço de Dermatologia e também do Ambulatório de Lesões Pigmentadas do HC. Atualmente, ela é membro do Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Flávia, queria primeiro agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje e dizer que é um grande prazer para mim estar tendo essa conversa com você. Agora eu te passo a palavra e abro um espaço para você fazer uma fala inicial, se apresentar. Fica à vontade. Então, boa tarde a todos, né? Eu que agradeço o convite, é um prazer para mim poder participar, principalmente assim, né, no sentido de ter esse espaço de falar um pouquinho da dermatologia, né? Que assim, é claro que eu tenho um viés muito grande, né? A minha especialidade, mas eu acho que tem um pouco de desinformação a respeito dela. Então, acho que a gente fica muito feliz com esse espaço para a gente poder falar um pouco da especialidade. Que bom. Agora a gente tem umas perguntinhas e aí eu vou começar. A primeira dela é que para você contar um pouco mais como foi o seu processo de escolha por essa especialidade, pela dermatologia. Assim, na verdade, especificamente no meu caso, eu fiz clínica médica primeiro, né? Então, depois eu atuei um período como clínica médica e depois que eu fui fazer dermatologia. Não foi assim minha primeira opção, né? Mas foi uma escolha muito feliz, porque realmente eu me encontrei na área da dermatologia, né, uma especialidade que é eminentemente clínica, né, então existe assim, às vezes uma visão distorcida da dermatologia como uma especialidade assim, muito da cosmiatria, né? Hoje houve uma hipertrofia da área de atuação da dermatologia, que é a cosmiatria, então às vezes há uma certa confusão nesse sentido. Então a dermatologia, sempre eu gosto de falar isso muito para os alunos, ela é pura clínica médica. É muito difícil a gente ver uma doença sistêmica que não tem um acometimento dermatológico, né? Então a gente tem chance de diagnosticar várias doenças, tá? E então eu ter passado para a dermatologia simplesmente foi uma continuação que a gente deu para um foco da clínica médica, que é quando a gente realmente atua dentro da dermatologia clínica, né? Então assim a minha história foi nesse sentido. Bacana. E quais as principais dificuldades que você enfrentou como residente na sua experiência? Acho que assim, no meu caso, como eu falei que eu já tinha feito uma outra residência, eu já tinha começado a trabalhar, inclusive eu na época eu já dava aula como professora substituta de clínica médica da UFMG, então assim foi muito difícil para o meu momento largar tudo e voltar a ser residente, né? Então eu tive uma dificuldade nesse sentido, mas por outro lado foi muito tranquilo, porque a minha experiência prévia, de uma residência prévia, tudo isso, a nossa bagagem de clínica, tudo isso deu uma desenvoltura maior no decorrer da residência, né? Então, assim, mas no processo mesmo, durante a residência, para mim foi bastante tranquilo, né? Eu acho que eu também fui privilegiada, que a gente teve um grupo de colegas assim, muito homogêneo, todo mundo muito unido. Acho que isso faz muita diferença, né? Porque a residência médica não é uma época fácil, né? Porque principalmente o início, você forma e no dia seguinte você já tem todas as responsabilidades de um médico,
Então, aquilo pesa muito, né? O medo da gente não dar conta, o medo de chegar um paciente assim muito grave, você não conseguir saber assim o que teria que ser feito. Então, acho que todo mundo passa por essa experiência, né? Eu especificamente não passei isso na dermatologia, como eu falei, mas eu passei na clínica médica, na minha primeira residência, né? Então, é uma fase assim um pouco difícil, realmente, né? É todo um processo, e por isso que eu acho que é muito importante assim, a união dos colegas, né? Porque um ajuda o outro. Então, a dificuldade da residência, ela pode ser muito assim amenizada pelo coleguismo. Então, eu tive essa felicidade também de ter colegas, né, de residência que assim me facilitaram muito no sentido de orientação, de funcionamento do serviço. Então, assim, felizmente eu não tive nenhuma dificuldade muito grande na residência que eu fiz aqui na escola, no serviço de dermatologia que atualmente a gente coordena. Bacana. Até mesmo na faculdade, né? Essa parceria, os colegas são muito importantes, né? No percurso. Sim, sim. E eu queria que você contasse agora um pouco sobre a história da residência de dermatologia no HC do UFMG e também quantas vagas que abrem por concurso. A residência, eu não sei te falar certinho assim um ano, mas se eu não me engano foi 78, final da década de 70, né, que a dermatologia começou, né? Então nós já temos assim muitos anos aí de uma tradição aí na residência, e atualmente nós temos 4 vagas por ano, né? Então a gente abre para 4 vagas, e especificamente em relação ao nosso programa, é que houve uma modificação, né, que foi colocada, né, uma orientação pelo MEC. Então, a residência de dermatologia, atualmente, é uma entrada direta para os 3 anos em dermatologia, porque antes era uma entrada com 1 ano de pré-requisito na clínica médica. Então, houve essa mudança. Então, hoje, a gente abre as vagas para os 3 anos na dermatologia, né? Então, a gente tem, no total, 12 residentes no serviço, 4 em cada um dos 3 anos da residência em dermatologia. Legal. Desculpa, pode... Você perguntou da residência, mas... que a residência se mistura com o serviço, né? Então, comentar que o serviço de dermatologia da UFMG, ele é um dos mais tradicionais do Brasil, tem, assim, realmente muita credibilidade, muito prestígio, né? Historicamente, nós tivemos, assim, grandes professores, pessoas, assim, de um peso científico imenso, né? Nós temos, inclusive, pessoas como o professor Oswaldo Costa, que descreveu uma doença dermatológica, então o nome dele está em todos os livros de dermatologia do mundo. Então, assim, a gente, não só a nossa residência, que foi uma das primeiras do Brasil, como também o serviço, ele tem uma tradição muito grande na área de dermatologia. Bacana. E quais você diria que são as vantagens e desvantagens do programa da UFMG em específico, do HC? Eu acho que as vantagens têm a ver muito, como eu falei, né? Assim, é um serviço muito sólido, muito tradicional, que historicamente tem pessoas assim de muito conteúdo científico, muito renomada. Então tem uma qualidade e muitas pessoas experientes. Então tem uma qualidade científica assim de primeira linha, né? Eu acho que uma grande vantagem nesse sentido, né? Uma outra vantagem é que a gente tem um serviço assim pequeno, relativamente pequeno, então você tem assim muito uma interação muito grande com tudo que está acontecendo, né? Porque tem alguns serviços de dermatologia que funcionam junto com outras clínicas, digamos assim. Então, a gente tem essa questão física, né? Essa peculiaridade de ter um prédio para dermatologia, que é um anexo de dermatologia, que os alunos vão conhecer, ele fica escondidinho no complexo do HC. Os alunos geralmente conhecem o anexo
quando vão para o 9º período cursar a disciplina de atenção secundária em dermatologia, porque a maioria, até muitos chegam atrasados na primeira aula porque estava procurando onde que é o prédio. Então, essa questão de ficar mais assim, isolado, né? Mas, por outro lado, a gente tem assim, uma autonomia muito grande. A gente tem um recurso do hospital, que o hospital é um hospital grande, então isso assim, faz com que a gente tenha recurso em termos de propedêutica e também de uma assim, interação com outras clínicas. Então, a gente tem o suporte aí de todo o complexo hospitalar. Eu digo isso porque muitos dos serviços dermatológicos, dos credenciados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, às vezes estão fora do contexto de um hospital. Então, eles não têm assim, muita interação com outras clínicas. Então, acho que essa é uma vantagem nossa de estar inserido num hospital assim, de grande porte, e um hospital também que, apesar de todas as dificuldades que a gente passa, ainda é um hospital bastante assim, conceituado, né? De dificuldades, de desvantagens também que você comentou, a principal que eu vejo é principalmente assim, em limitação em relação assim, alguns recursos, né, para alguns tipos de exames que não é o hospital das clínicas, na realidade a rede pública, então a gente às vezes não tem acesso assim, a uma tecnologia de ponta que pode ter em outros locais, mas que não são muitos, né? Eu acho que eu pontuaria isso. E realmente, acho que a principal é a dificuldade que a gente vê de um serviço público, né? Porque vocês devem já ter percebido, né? Às vezes pede um exame, uma situação que a gente vive muito na prática. Então, a gente pede um exame, faz uma biópsia, a gente às vezes vai receber esse resultado 30, 60 dias depois. Então, sendo que dentro de um outro contexto, às vezes até o hospital privado, e uma semana e poucos dias depois você tem o exame. Então, a gente tem essas dificuldades assim, de ordem prática, mas eu acho que ainda assim as vantagens são maiores nesse sentido. Né? Com certeza. E sobre a carga horária, qual que é a carga, como ela é cumprida, como que é na prática a dedicação das horas semanais para a residência de dermatologia e o que muda o que muda conforme se avançam os anos, então R1, R2, R3? Então, assim, a carga horária é tudo assim, tudo decidido pela, né, o programa de residência médica, a comissão de residência médica. E são no máximo 60 horas semanais, né? Como eu já disse, atualmente nós temos 3 anos de dermatologia, mas assim, nós estamos tentando manter pelo menos parte do primeiro ano na clínica médica, fazendo alguns estágios na clínica médica. Mas a carga horária é no máximo de 60 horas, só que na dermatologia, na prática, a gente acaba fazendo um pouco menos, porque as nossas atividades, elas são ambulatoriais. Então, os residentes, eles trabalham de segunda a sexta. Eles não trabalham sábado e domingo igual a outras especialidades, a não ser que eles estejam cumprindo algum estágio na clínica médica, porque aí eles vão entrar na escala do programa da residência da clínica médica. Mas na maior parte, então, do percurso aí da residência, é um trabalho aí de segunda a sexta-feira, né? O horário é 8 horas por dia, né? É claro que, assim, tem dia que pode sair um pouquinho mais cedo, tem dia que pode ficar um pouco mais tarde, então depende, assim, do volume de atendimento, do número de pacientes, da complexidade dos pacientes. Então, funciona, assim, dessa forma. Você tinha perguntado alguma outra coisa, né, além da carga horária? Como que é a dedicação das horas semanais? Quais as atividades? Então, assim, a carga horária é essa que eu te falei, né? Uhum. Há uma divisão também definida pela Comissão de Residência Médica, para todos os programas de residência, a gente tem que ter de 10% a 20% de carga horária teórica e o restante de hora prática. Então,
O nosso programa funciona. Nós temos geralmente as nossas atividades teóricas na segunda de manhã, então os residentes fazem GDs, aulas expositivas, clube de revista, então a gente tem várias modalidades no sentido de passar o conteúdo teórico. E todos os outros turnos, eles são de atividades práticas ambulatoriais, então é o atendimento no serviço de dermatologia. Né? E dentro disso, voltando na pergunta anterior, Vitor, que eu esqueci de comentar, que eu acho uma grande vantagem da dermatologia no HC, é que cada residente tem a sua agenda. Então, você vai atender um paciente, você vai marcar aquele paciente para o seu atendimento como um retorno no dia que você escolher, quando você achar adequado, que seja necessário reexaminar aquele paciente. Por que eu falo que isso é uma vantagem? Que é eu poderia até usar a palavra privilégio, né, para o médico, ele poder acompanhar o seu paciente, porque é uma oportunidade de aprendizado, você vê a evolução da doença, você vê se houve melhor ou não, então você aprende muito. E tem muitas residências em dermatologia, várias e várias pelo Brasil, inclusive em Minas, que o paciente, o residente não tem agenda própria. Então, eu atendo, ele volta num pool de retorno e vai para quem atender e para quem focar aí aquele retorno. Então, você não tem essa oportunidade de segmento. Você pode até ter aquela visão equivocada, que você está assim muito bem, porque você está acertando tudo, está tudo dando certo, porque você não está vendo o desenrolar do que está acontecendo. Então, isso eu acho que é uma grande vantagem da dermatologia, porque ele está realmente fazendo um treinamento para ser um treinamento médico. Você está treinando ali e você vai, assim, realmente ter todo o ônus daquele paciente ser seu e todo o bônus também. Você é responsável por ele. Então, eu acho que isso incute um perfil, uma responsabilidade no residente, que se ele levar para a vida profissional dele, vai ser um grande diferencial. Porque um dos grandes problemas que a gente tem hoje na prática da medicina, não só da dermatologia, é a falta de compromisso, né? Atende e depois o paciente fica solto, né? Então, acho que é uma grande vantagem que eu esqueci de mencionar, a questão de uma agenda própria. E em relação à progressão que você perguntou, é aquela questão natural. O R1, né? Ele vai ter aquela noção mais básica de anamnese, de atendimento, das peculiaridades da dermatologia, de embriologia, anatomia, genética, esses conhecimentos básicos. Aí no R2 já começa a focar-se mais na questão do atendimento também, de doenças de maior complexidade, começa a fazer procedimentos cirúrgicos, pequenos procedimentos, e no R3 vai aumentando mais ainda esse grau de complexidade. Então, é uma progressão contínua, né? Embora a gente não consegue, acaba que faz um pouquinho de cada coisa. O R1, por exemplo, ele já faz, às vezes, algum procedimento cirúrgico, mas tudo dentro de um nível de complexidade mais baixa, de introdução. E isso tudo também a gente tem, assim, a matriz de competência, né, médica da dermatologia, então tem todas essas orientações assim, dos requisitos para cada ano de residência. Então, a gente tenta cumprir isso, mas acaba que é um pouco misturado, que eles estão fazendo, assim, todas as atividades, mas com graus de complexidade distintas. E para a gente, na verdade, está sendo um desafio, porque esse ano, 2020, é o primeiro ano da mudança curricular, da mudança do programa de residência médica da dermatologia. Porque a primeira vez, então esse ano, em vez da gente ter 8 residentes no serviço, nós estamos com 12. Em vez de entrarem 4 no R2, entraram 8. Então, a gente está até assim, tendo que fazer uma reestruturação física do serviço para, assim, realmente alojar todo mundo com a sua sala, porque o nosso corpo clínico ficou maior. Então, a gente também está se delineando melhor essas competências para cada ano diante dessa mudança recente que houve. Entendi, muito bacana. E sobre os plantões, tem plantão? E se tem, você conseguiria descrever a rotina de um plantão? Da dermatologia, a gente não tem plantão.
Não Tá? tem. Então, como eu disse, o atendimento é de segunda a quinta-feira, a sexta-feira, desculpa. Os plantões, eles existem se você está no estágio de clínica no R1, né? Porque o que a gente houve assim, com essa mudança, o que a gente acordou com a clínica médica é que no primeiro ano, pelo menos 6 meses, a gente vai deixar o residente da dermatologia na clínica médica. Então, ele vai fazer estágio na enfermaria, na UDC, fazendo estágio também na DIP, né? Tem alguns estágios, na reumato, são os 4 estágios principais que os nossos residentes passam. Então, se quando ele estiver no estágio de uma dessas clínicas houver plantão, ele vai entrar na escala. Mas no serviço de dermatologia, não. Né? O que pode acontecer é que a gente tenha assim, uma escala de interconsultas médicas. Porque a dermatologia, primeiro, a pele é o maior órgão do corpo, né? Uhum. E a gente tem, assim, uma enormidade de doenças, né, dermatológicas e de graus de complexidade também diferente. Então, o paciente, desde o paciente ambulatorial, tem muitos trabalhos que mostram que em torno de 1/4 de atendimentos ambulatoriais pode ter alguma coisa de cunho dermatológico. E que quando vocês passarem, não sei se já passaram pelo centro de saúde, vocês vão ver isso. Como é comum queixa dermatológica. No internato rural, os alunos todos, assim, tem um volume de interconsultas imenso em dermatologia, porque realmente assim, são doenças assim, muito frequentes, né? Muito frequentes. E isso ambulatorialmente. E internado também, a gente tem muito problema dermatológico. Né? De farmacodermia e vários outros problemas. Então, existe um volume de interconsulta muito grande, porque o nosso atendimento, a gente vai atender o paciente da consulta, que chega lá para consultar, que consulta ambulatorialmente, e a gente já também atende as interconsultas. A reumato pede para olhar um paciente, a neurologia, a gente olha um paciente ambulatorial e também internado. Então, no caso de um paciente internado, se for feita essa solicitação, por exemplo, num sábado, e se for urgência, aí a gente tem uma escala de um residente da dermatologia que eventualmente vai ter que ir lá ver um paciente de uma interconsulta. O que assim não é comum, mas pode acontecer. Mas o plantão ali físico de ficar, ele não existe. Tá? Entendi, obrigado. E agora sobre o estudo, existe tempo protegido para o estudo? Não assim, tempo no protegido no sentido de estar dentro daquelas horas da semana ali, não. Né? A gente tem um tempo dirigido para atividade teórica, que ali é um estudo, que grupos de estudo, nas segundas de manhã, igual eu te falei. Mas, por outro lado, né, comparado com outras residências, a carga horária da dermatologia é até menor, porque até pela questão, como eu disse anteriormente, que a gente não tem assim, os plantões ali noturnos, né? Então, acaba que, ou mesmo finais de semana, então, acaba que a gente não tem, assim, problema nesse sentido, a gente percebe que dá tempo, sim, do residente estudar e acompanhar os casos que estão sendo atendidos. A gente não tem uma tarde livre, né? Não tem um dia livre, e como regra. Mas a não ser, eu esqueci de comentar, quando você termina a residência, você faz o título de especialista, para ter o título de especialista em dermatologia. E então, no R3, uns 2 meses, acho que mais ou menos 2 meses, se eu não me engano, antes do término da residência, a gente já libera um residente uma tarde, o R3, para ele ter mais tempo assim, de preparar para a prova. Então, é uma coisa pontual, mais no final da residência. Mas durante o período, a gente não tem esse período assim livre, não. Legal. E como que é a relação dos residentes com os preceptores? Eu acho que é uma relação boa, né? O nosso
corpo de preceptoria, a gente tem os professores, né, da faculdade, a gente tem os médicos contratados, que realmente são contratados do hospital, e a gente também tem assim, um grupo muito grande de voluntários que dão preceptoria também, que tem alguns ambulatórios específicos. E a grande maioria residentes, são pessoas assim, com vínculo afetivo muito grande com o serviço, que gostam de trabalhar no serviço. Então, normalmente, a gente não tem assim, muito problema, né? É claro que assim, eventualmente, assim, um preceptor, um residente pode dar ter algum tipo de atrito e tudo, mas felizmente assim, a dermatologia, o nosso relacionamento assim, é bem harmônico, que eu acho importante, até porque a gente falou, nós estamos assim, meio isolados ali, o prédio somos só nós, é só a equipe da dermatologia, então não tem como diluir com ninguém. Então, é importante essa harmonia para todo mundo trabalhar bem. Então, não só com a equipe dos preceptores, né, dos residentes com os preceptores, mas também com a própria enfermagem. É uma relação boa, cordial, e acho que tem funcionado bem. Bacana. Você já apontou isso um pouquinho quando falou da evolução do R1, R2, mas se você pudesse complementar só como que se dá essa autonomia na realização dos procedimentos. A evolução. Por mais que tenha toda essa matriz das competências de cada ano, é uma evolução assim, que ela não é ditada pelo calendário, né? Vai muito da desenvoltura da pessoa, vai muito assim do empenho, da dedicação. Então, a gente percebe que, às vezes, alguns residentes conseguem ter uma autonomia mais cedo do que outros, tem outros que ficam mais inseguros mais tempo. Então, a gente, assim, são coisas da individualidade mesmo de cada um, né, nesse processo. Mas, de uma forma geral, o que acontece assim, na dermatologia é porque é uma especialidade muito visual, né? É muito de você realmente identificar, né? Uma questão de morfologia. E essa peculiaridade da dermatologia, Vitor, é interessante que muitas vezes faz com que algumas pessoas confundam objetividade com facilidade, porque dermatologia é uma especialidade mais objetiva, porque eu vou estar usufruindo a peculiaridade da pele sem órgão externo. Eu estou vendo ali, né? Então, igual você vai fazer uma anamnese de uma dispepsia, você pergunta ao paciente se dói quando você come isso, faz não sei o quê. Você não consegue lá ver o estômago para ver se tem um CA de estômago, uma úlcera ou uma lesão aguda de mucosa. Você tem que ter uma endoscopia para isso. Então, a pele, esse fato de ser externo, ele te dá assim, uma objetividade maior, né? Mas para você ter esse avanço, é preciso assim, muita repetição. Dermatologia é importante você ter muito volume, você atender um volume grande de pacientes, que você vai ver aquilo tanto que você vai conseguir a fixar e guardar mais. Então, isso também é importante, e uma das dificuldades do R1 é porque é tudo muito novo. O nome das doenças é complicado, nunca ouviram falar, até guardar até o nome da doença. Então, mas à medida que aquilo vai se repetindo, vai se consolidando melhor, mais, né? Mas, de uma forma geral, é isso que eu falei. Atualmente, o nosso R1, a gente está adaptando esse novo modelo nesse primeiro ano. Então, o que a gente fez, o R1, ele está como quase que nos primeiros meses, quase como se fosse um observador ali, vendo como que funciona, ajudando os outros residentes, ajudando alguns ambulatórios específicos. Ele já está sendo introduzido na alguma coisa de micologia, de técnicas cirúrgicas, mas assim, tudo muito basal.
O R2, ele já está discutindo muito menos casos com o preceptor, ele está tendo muita autonomia, porque ele já viu muito mais casos, ele já faz tipos de cirurgias sozinhos, né? Porque né, e no começo nem sozinho do R2, no segundo semestre do R2 ele começa a fazer procedimentos mais sozinhos, e o R3 ele já tem assim uma desenvoltura muito maior, um atendimento. Então, acho que, não sei se eu fui clara, mas a gente consegue perceber realmente essa evolução. Foi super claro, sim. Obrigado. Seguindo aqui, ó, como que são divididos os rodízios nos diferentes cenários de prática, né, da especialidade? Então, enfermaria, ambulatório. O nosso cenário de prática principal é o ambulatório. Tá? A dermatologia é muito ambulatorial, então, 98% do tempo, os residentes estão no ambulatório. A enfermaria, infelizmente, nós não temos mais leitos. Já tem muitos anos que a gente não tem leito no hospital. Porque pelas dificuldades, você sabe que muitas enfermarias foram, inclusive, fechadas, falta de enfermagem, esses problemas do hospital que vocês são cientes deles. Agora, a gente faz muita interconsulta, então a nossa atividade hospitalar são com interconsultas médicas, que a gente vai lá, e cada dia chega 2, 3, são muitas interconsultas que a gente faz. E também nós temos pacientes graves também. Aí vem outra coisa que eu falei lá no início da imagem equivocada da dermatologia, de achar que a dermatologia é cosmética, de achar que a dermatologia é fácil porque ela é objetiva. Né? Então, tem essa questão também de achar que a dermatologia são de doenças banais, são só doenças simples. Então, é um equívoco muito grande, né? São doenças graves e ela tem uma outra peculiaridade, a nossa especialidade, porque embora a dermatologia ela tenha doenças com baixa mortalidade, né? Talvez a que tenha mais é que com a qual eu trabalho, que é melanoma, é uma especialidade que tem a das mais altas taxas de morbidade, porque um problema dermatológico, né, ele tem um impacto na vida de uma pessoa que ela perde o emprego, acaba um relacionamento, é um estigma muito grande. Né? A gente vê que nem sentar perto, senta, a pessoa fala, vem de ônibus, sempre tem lugar, porque todo mundo sai de perto de mim. Né? Então, infelizmente, a gente vê, então, são pessoas muito, muito sofridas, porque tem uma morbidade muito grande. Mas a gente tem doenças graves também, doenças que precisam ser internadas. Então, a gente também frequenta a enfermaria, não só para dar interconsulta, mas também, eventualmente, a gente precisa internar algum paciente, aí a gente vai internar onde tiver disponibilidade e o residente vai lá fazer essas interconsultas, ele vai assumir esse paciente. E mesmo quando tem uma interconsulta no hospital, ele vê um paciente que chama com uma suspeita, por exemplo, de farmacodermia. Ele vai também evoluir esse paciente, ele não vai lá ver um dia e pronto. Ele vai acompanhar. Então, a atividade hospitalar é nesse sentido. Ele acompanhar paciente que foi pedido interconsulta ou, eventualmente, algum paciente nosso mais grave que precisou internado. O restante é dentro do ambulatório do nosso prédio. Aí, atualmente, nós estamos assim organizados de ter um ambulatório geral, que doenças em gerais, mas a gente também tem vários ambulatórios específicos. Então, por exemplo, a gente tem um ambulatório só de linfoma cutâneo. Nós temos um ambulatório só de melanoma, um ambulatório só de doenças bolhosas, de hanseníase, só de tricologia, doenças do cabelo, ambulatório só de psoríase, só de fototerapia, um ambulatório só de dermatite de contato. E a gente também tem os ambulatórios de cirurgia. Então, cada dia a gente tem um funcionamento geral. Então, dentro da escala dos residentes, a gente tem residentes que estão atendendo geral, qualquer paciente, né, de qualquer doença, e tem também os residentes que fazem os estágios, os rodízios, nesses ambulatórios que a gente chama de especialidades. Né, que ele vai passar, inclusive esqueci de comentar o de dermatologia pediátrica. Ele vai ficar lá 2, 3 meses de dermatologia pediátrica,
vendo, né, esse ambulatório com pessoas especializadas nisso e com todos os outros. Então, funciona dessa forma. Legal. Achei muito bacana quando você pontou a repercussão, né, na saúde mental e na vida pessoal dos pacientes dermatológicos. É uma coisa que muitas vezes passa assim, desapercebida, né? E isso é tão importante que tem trabalhos, né, que mostram que, às vezes, um diagnóstico, por exemplo, de um vitiligo, de uma psoríase, de uma dermatite atópica grave, às vezes tem um impacto maior do que um diagnóstico de um câncer, de um infarto, porque todo mundo vê, né? Então existe um preconceito muito grande, né? Que assim, tanto que a gente até ensina, né, para os alunos, orienta os alunos de sempre falar para o paciente que não é contagioso, para ficar tranquilo, ficar com a família, porque às vezes o próprio paciente ele sofre por isso, porque ele acha que aquilo é contagioso, as pessoas acham que é contagioso, então leva a um isolamento muito grande, sem contar que a gente tem algumas doenças que são desfigurantes. Eu mesmo trabalho com uma delas, a gente tem uma coorte de pacientes que a gente acompanha já há 20 anos, de um nevo gigante, que não sei se você sabe o que é, mas é quando uma criança nasce com uma pinta que tem 20, 40 centímetros, então essa pinta pega parte do corpo. E então é uma coisa assim muito desfigurante. Então são pessoas assim, mas extremamente sofridas. Então a gente está muito atento para essa questão emocional, não só do impacto da doença no paciente, mas também é interessante comentar que a pele é um dos órgãos que mais sofre influência emocional. Então, a gente acha assim, que tubo digestivo, né, colo irritável, tem muita assim, queixa psicossomática, tudo, mas a parte de pele é demais também. A gente tem muita manifestação na pele nesse sentido. E é claro, então tem gente que vai empolar, tem gente que o cabelo vai cair, que vai ter mancha roxa e por aí vai. São inúmeras as manifestações psíquicas da pele. E também é claro que a gente sabe que inúmeras dermatoses, inúmeras doenças de pele também pioram com o emocional da pessoa. Então, às vezes, o vitiligo surge quando termina o namoro, quando perde um familiar, e por aí vai, né? Então, assim, por exemplo, nessa época de pandemia, que está todo mundo mais assim, né, assim, emocionalmente mais assim, né, afetado, abalado, a gente tem visto assim as dermatoses explodirem, né? Dermatite atópica, vitiligo, psoríase, que tem muita relação emocional. Então acho que é uma parte que a gente sempre tem que valorizar, né? E não só na dermatologia, né? De toda, seja na sua prática médica, a gente tem que estar sempre atento em relação a isso mesmo. Com certeza. E como que é o mercado de trabalho após a residência? O mercado de trabalho, eu acho que ainda está bom, né? Mas no mesmo cenário que acho que de outras especialidades que está um pouquinho assim mais saturado. A dermatologia, de alguns anos para cá, ela tem sido uma das especialidades mais procuradas, né? E o número de vagas, ele não é muito grande. A gente tem, assim, um represamento muito grande, né? Você falou que tem interesse em fazer dermatologia, você deve estar sabendo do que eu estou falando. Então, são poucas vagas, né? Você vê, o próprio HC tem 4 só, né? É muito pouco. Então, assim, é um problema. E dentro disso, o que tem acontecido, que talvez é o grande problema que a gente viva hoje da nossa especialidade, é que a gente tem os cursos de pós-graduação, né, em dermatologia. Então, a residência médica, né, credenciada pelo MEC, é um programa de treinamento aí de em torno de 3.000 horas de treinamento, né, dependendo um pouco mais se for ir, né, 3 anos, igual o nosso. E esses cursos de pós-graduação, eles são treinamentos aí de 200 a 300 horas.
E eles estão proliferando, não só na dermatologia, mas a dermatologia está alguma coisa mais exagerada. Então, o que está acontecendo, infelizmente, como não tem vaga para todo mundo, muita gente faz o curso de pós-graduação e acaba que se intitula depois dermatologista, sendo que, na verdade, ele não é dermatologista. Você pode falar que é um dermatologista se você fez uma residência credenciada, nesse total de horas que eu falei, por volta de 3.000 horas, né? 2.800, 3.000 horas, ou se você faz a prova do título de especialista. Então, você tem que ter o requisito, você tem que ter o certificado de título de especialista. Esse curso de especialização, que geralmente é um final de semana por mês, ele não te dá isso. Mas, na prática, o que a gente tem deparado, e aí a gente vai falar assim, como fosse uma concorrência desleal, é que muitos desses colegas que fazem esse curso de especialização, eles estão atuando como dermatologista. Então, isso impacta no mercado, sabe, Vitor? Porque os nossos residentes, quem está começando, reclama muito isso. O pessoal que vai para o interior, eu comecei a trabalhar na minha cidade, mas tem 3 dermatologistas lá que não são dermatologistas, porque eles não, você entra no site lá do CRM, eles não têm o RQE, eles não têm um registro de especialidade. Isso, na prática, a gente vê muito. O paciente, a gente consulta, a gente vê aquelas receitas, as mais esquisitas, aí eu falo assim, a primeira coisa que eu faço é entrar no site, já vi de cara que aquele colega não é dermatologista. Então, infelizmente, isso tem impactado um pouco, sim, né? E a Sociedade Brasileira de Dermatologia, eu faço parte da diretoria da Nacional, já tem muitos anos que a gente tem um empenho muito grande de esclarecer a população em relação a isso, do verdadeiro dermatologista, aquele que teve aquele treinamento de vários anos, integral, e não só um final de semana por mês durante aí 2 anos e muitas vezes sem atendimento de paciente. Então, a gente não dá para comparar e a nossa campanha é valorize o dermatologista, não realmente da pessoa, né, você checar que se aquele profissional que está te atendendo, ele é um dermatologista da SBD, que é da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, nós temos tido problemas no mercado de dermatologia, muito assim por causa disso, né? É claro que a gente tem também o problema da quantidade gigantesca de faculdade de medicina no nosso país. A gente tem muita faculdade, né? O Canadá todo tem 13. Quantas tem só em Minas? Já deve estar beirando umas 60, só em Minas. Então, a gente tem esse problema realmente, né? De muitos médicos, isso vai acabar impactando mesmo. Agora, o que eu costumo falar para os meus residentes, para os meus alunos, e que eu sou muito convicta, é que é claro que a gente está preocupado assim, com o mercado de trabalho. Mas, assim, mais do que nunca, tem espaço para o médico bom. Porque tem muito médico, gente, realmente nós estamos com muito médico no Brasil, mas médico bom, nossa, está ficando raro demais. E nós chegamos num ponto na nossa prática médica que muitas vezes, só de você examinar um paciente, que seria condição sine qua non para o exercício da medicina, isso já é um diferencial. O que mais você escuta, nossa, aquela médica é boa demais, ela me examinou. Ou seja, te considerou um bom médico, você já deve ter escutado isso. Os pacientes adoram os alunos. Nossa, aquele doutor que me examinou do meu pé até a fio do cabelo, encostou em mim, conversou comigo. Então, assim, eu acho que é uma preocupação pertinente o mercado de trabalho, mas assim, tem que fazer um negócio bem feito, atender bem feito, se preparar tecnicamente, cientificamente, que não tem como dar errado, porque espaço para o bom profissional sempre vai ter. Aí fica a minha, independente da especialidade, independente do mercado. Se eu gosto de uma especialidade que está super saturada, eu vou me esforçar para ficar bem, porque eu gosto daquilo. Porque também fazer uma coisa é porque o mercado está bom, isso é uma ilusão para vocês, porque hoje o mercado está bom, mas assim, daqui a 5, 10 anos,
vai estar total, que é quando vocês vão estar começando ali, terminar o treinamento e tudo, se for fazer um mestrado, algum outro estágio, alguma coisa, pode ser um cenário diferente. Então, não dá para se iludir porque o mercado está bom. Tem que escolher a especialidade que vocês tenha mais afinidade, porque se a gente tem carinho pelo que a gente faz, eu acho que a chance de fazer mais bem feito é maior. Então, acho que assim, uma orientação nesse sentido mesmo, né? Do que assim, essa preocupação com a questão do mercado de trabalho. Um outro conselho que eu dou para vocês, principalmente na residência médica, né, independente da área que vocês escolherem, né, seja dermatologia ou não, a importância da network, né? A importância de você fazer um bom trabalho como residente, de você fazer boas conexões, porque ali é que vão surgir as suas grandes assim, oportunidades profissionais, porque todo mundo quer gente boa. Então, o seu preceptor vai saber que você é bom, vai te indicar, ó, aquele hospital está contratando, tem alguém para indicar, ou tem aquele concurso. Então, você, assim, esse tipo de você tentar realmente fortalecer essas suas conexões durante o seu treinamento à residência, e você fazendo uma coisa assim, de qualidade, isso te abre assim, muitas e muitas portas. Né? E tem residente que esquece disso, né? Que foge totalmente do padrão assim, do cumprimento do seu dever, digamos assim, e acha que vai acabar a residência, aquilo ali os colegas, né? Você acaba que conhece os seus pares. Então é importante essa postura, tá? Legal, bacana. E só para finalizar aqui, você foi super completa, super esclarecedora em todas as suas palavras. Eu queria que você deixasse um conselho assim para quem está na faculdade ainda e quer embarcar aí na residência de dermatologia, enfim. O meu conselho assim, repetir o que eu já falei, né? Seguir o coração, né? Não abstrair dessa questão, isso dá dinheiro, isso não dá. Eu acho que você tem que fazer o que você gosta, porque aí a chance de você fazer bem feito e ter um retorno financeiro vai acontecer. Né? Eu chamo a atenção disso, que a dermatologia é uma especialidade assim, muito especial, né? Que a gente muito assim plena, né? Muito você faz o diagnóstico, você faz a cirurgia, porque a gente tem uma área de atuação muito grande de cirurgia dermatológica, e você faz a interpretação da sua biópsia. A gente estuda a histopatologia, no título de especialista eu tenho que ler lâminas de histologia. Você vai lá, colhe o exame do seu micológico. Então, a gente é muito resolutivo também, né? Mas tem que realmente escolher assim, o que gosta, e fica da dermatologia. Muita gente às vezes se pega, né, desse glamour da questão da cosmetria, que, como eu disse no começo, né, talvez eu terminar minha fala com isso, que é uma área da dermatologia de atuação, né? Mas é uma área que houve uma hipertrofia muito grande, né? E que o que a gente vê muitas vezes, a pessoa faz todo aquele treinamento seduzido pela uma questão de cosmetria, que é uma coisa assim, muito frequentemente de mais baixa complexidade, tá? Bacana, tenho certeza que vai ser muito esclarecedor, vai ajudar demais aí, não só eu, como todo mundo que está começando essa etapa da vida. Agradeço mais uma vez. E quem quiser assim, saber mais alguma coisa, tiver alguma dúvida que eu tenha sido clara, eu estou à disposição, eu estou lá no serviço, né, lá no prédio da dermatologia. Vocês têm o meu e-mail, né, dentro da faculdade, então, ou se não tiver, você pode passar, tá, Vitor? Então, a gente está à disposição, se pudesse esclarecer mais. Tá? Obrigada pela participação. Obrigado você, obrigado pela disponibilidade aí também. Então, é isso. Então, obrigado. Joia. E se cuidem, né? Você também. Tchau. Tchau, tchau.